E agora, momento da palavra, na reunião do Cordão. O tema hoje é corpo, alma, espírito. Hoje Deus vai mudar uma mudança no nosso olhar para termos saúde, irmãos. É necessário que a gente compreenda que nós somos uma tricotomia, corpo, alma, espírito, assim como o Deus que a gente serve é Pai, é Filho, é Espírito Santo. E muitas vezes a gente fica confuso nessa terra, até onde vai essa influência que eu tenho na minha vida do corpo? Até onde vai essa influência religiosa, espiritual, que move a minha vida, ou que trava a minha vida? Há pessoas que não andam, irmão, porque estão paralisadas espiritualmente. E muitas vezes as emoções que estão lá, latentes na sua alma, são as causadoras disso. Então eu quero dar uma palavra que vai ajudar muito você a entender essa noite. Não precisa pegar a tua Bíblia, porque estará presente depois, embaixo na legenda. Com muito carinho, procuro colocar sempre para poder edificar a tua vida, para que você possa realmente ter intimidade com a palavra de Deus. Começa pelo texto Escritura, no livro Bíblia, e depois é o próprio Deus falando. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 e 16, prestem muita atenção, porque isso aqui vai mexer com a mente de vocês. Não se distraiam agora. Quem não tem o Espírito, Espírito com E maiúsculo, toda vez que você lê a Bíblia e fala de Espírito, é o Espírito Santo, é o Deus Trino, é o Deus da Trindade, amém? E Espírito pequeno, em letra em E minúsculo, é o nosso Espírito, que faz parte desse complexo divino que nós temos, corpo, alma e Espírito. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas, apenas compreendidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor Jesus para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, é coisa tremenda quando você percebe que a pessoa vem com o coração aberto para o Evangelho. Às vezes ela nem botou o pé numa igreja, ou às vezes ela viveu décadas dentro de uma instituição, seja ela católica, evangélica, terreiro de macumba, seixonoê, kardecismo, testemunho de Jeová, seja o que for, ela não conseguia entender. Ela não conseguia se abrir para aquilo, porque havia uma falta de compreensão espiritual para discernir o que estava acontecendo lá. Todavia, quando Deus se manifesta na vida do ser humano, como aconteceu comigo, irmãos, eu estava tentando tirar minha vida em São Paulo. Não pensa você que eu estava lendo Bíblia, a letra saltou aos meus olhos, não vou me matar mais. Eu tive uma visitação sobrenatural, dia 12 de outubro de 2005 em São Paulo, quando tentei um suicídio. Uma profunda depressão. Ali Deus foi benevolente comigo, Ele se manifestou para mim, por isso que eu consigo entender hoje que a palavra de Deus, ela antecede o texto, ela antecede a Escritura, porque eu não tinha lido isso aqui e discerni que era Deus aquela noite. Depois de muitos anos buscando Deus em vários altares, em várias religiões, né? Religião tentando religar, tem até uma ministração que fala sobre isso, você pode acompanhar no nosso canal, Momento da Palavra, bota lá religião, você vai entender, você vai achar. Os temas que a gente tem abordado aqui são muito práticos para que nós aprendamos a viver o Evangelho na prática. Não adianta você aqui ser catequizado, né? Ou então uma escola sabática ou dominical, só para você dizer que tem conteúdo do Evangelho e para quando alguém te perguntar você saber responder a uma sabatina aí fora. Não interessa isso para a gente. Não queremos ter aqui formadores e nem formação teológica. É claro que nós devemos crescer e prosseguir conhecer Deus, mas o Deus espiritual. Porque a nossa passagem aqui é breve, não dá para perder mais tempo, mano. Entenda que Jesus está às portas. Para alguns é mais rápido. Para o meu pai, por exemplo, Deus já voltou, faz 1 ano. Ele já está desfrutando da glória eterna. Nós, todavia, temos ainda um percurso, um caminho a trilhar ainda. Então entendamos que a maneira de você compreender as coisas de Deus começa por aí. E é interessante que lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, quando Deus discorre como foi a formação da criatura humana, né? E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem virou feito alma vivente. Olha que tremendo isso, alma vivente. Então uma coisa que é importante, eu não quero entrar aqui no terreno teológico, porque alguns segmentos acham que
nós devemos entender que o ser humano ele é tricotônico, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, assim como também corpo, alma e espírito. Essa nova trindade espiritual está na nossa formação. Outros acham que então somente é corpo e alma, né? Nessa dicotomia eu não vou ficar entrando nisso, porque isso aí é para discussão teológica, irmãos. Nós, todavia, a gente presta muita atenção naquilo que a palavra fala em Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu estou ligado, estou firmado nessa tricotomia, nesse entendimento. Olha que Deus fala através de Paulo aqui: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falava desde o começo da nossa reunião que Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Então não é só a nossa parte espiritual que a gente tem que estar preparado, é a parte física também, nosso corpo. Porque no arrebatamento nós não sabemos como vai ser um fenômeno explicável cientificamente, mas no abrir e fechar de olhos, esse corpo que é carnal, ele vai ser transformado num corpo espiritual. Então esse corpo, ele tem que estar santificado também já para poder subir para o céu, apesar de que esse que está aqui não sobe. Carne e sangue não tem como ir para o céu. Vou falar daqui a pouquinho mais. Então, irmão, não importa se a tua visão seja dicotômica ou tricômica. Mateus 10, 20, por exemplo, fala: e não temais os que matam o corpo, a carne, e não podem matar a alma. Temeis antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a tua alma e o teu corpo. Então, aos pouquinhos eu quero entrar na mente de você para que você consiga entender o que é alma, o que é esse corpo, né? O que é o espírito. A primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 9. Rejeite, porém, as fábulas profanas e velhas. O que vocês ouviram aí fora, esses pseudos evangélicos? Exercitem-se na piedade, fazer caridade ao próximo. Deus já está começando a falar com alguém aqui essa noite. Eu vou repetir. Rejeite aquelas informações, aquelas fábulas profanas de velhas profetisas, aquelas coisas distorcidas do Evangelho, e exercite-se na piedade, fazer o bem ao próximo, dar pão para quem tem fome, água para quem tem sede, né? Roupa para quem está nu. Você já está praticando essa piedade, esse amparo, essa compaixão. O exercício físico, aqui Paulo falava a Timóteo, que naquela época tinha aquelas corridas gregas, aquelas coisas maravilhosas, que faziam aquelas maratonas da época, né? O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Eu fui um cara que puxou ferro durante muito tempo, eu vivia em academia. Eu era chamado rato de academia. Um dia que eu não vinha, rapaz, puxar um ferro me dava aflição. Então eu vivia dentro, eu gostava daquilo, que virava um vício, né? Então eu começava a perceber que o meu corpo estava mudando, era magrinha, tipo Dedé, assim. Depois eu comecei a ficar meio salvador, aumentei um pouquinho, quando tu para, tu engorda. E eu percebi, irmão, que quando eu me converti ao Evangelho, perdeu sentido aquela minha ida lá, porque o que eu buscava lá era muita vaidade, não era algo de saúde. Entendo o que Deus quer falar aqui essa noite. Deus não quer que você não tenha atividade física, porque é saudável cuidar do seu corpo. Mas é importante que você não tire o foco do como você trabalha o teu corpo, porque tudo tem que ser para a honra e glória do Senhor. Até para cuidar do teu corpo, você tem que edificar primeiro o teu espírito, para que a tua vida esteja na presença de Deus e você consiga se relacionar com Deus e com as pessoas em santidade. Quando nós conseguimos entender isso, você vai perdendo essa essência de criatura e vai passando a se tornar filho. Essa conversão da qual o pastor Salvador falava hoje, que Deus quer que nós nos convertamos a Ele, essa mudança. Você vai mudando a tua natureza, é um treinamento. Esse é o mistério, a palavra-chave dessa noite. Exercitar o teu espírito e a tua alma, juntamente com o teu corpo, para que você se santifique na presença de Deus. Aí você vai entender o que é viver em plenitude este Evangelho. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 3 e 5, ele fala: eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. E a minha palavra, a minha pregação, não consistira em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho aqui, ninguém quer fazer uma lavagem mental em ti.
Não é palavra de persuasão, de manipulação humana que Deus está usando o cordão para levar essa mensagem para ti. Mas é que para você entenda, para que você entenda que Deus quer que você se torne uma pessoa melhor aqui nessa terra. E hoje você vai começar a entender que, apesar de ser um corpo cuidado, que para muitos estão aí cuidando na academia, você não consegue buscar respostas. E essa depressão vem de onde? Estou bonito, estou sarado, mas me sinto deprimido. Por que acontece isso? Aos pouquinhos Deus vai falando aqui essa noite. Aos pouquinhos. João 3, versículos 5 e 7. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. Mas o que é nascido do Espírito Santo, é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. Aqui um fariseu chamado Nicodemos procurou Jesus na calada da noite, porque ele já tinha uma formação religiosa. Ele se estribava como fariseu em conhecer as Escrituras, conhecia todo o Antigo Testamento, o que é para nós hoje o Antigo Testamento. Mas ele achava que ele tinha uma vida com Deus porque ele obedecia às Escrituras. Mas ele não tinha nascido de novo. Ele era apenas um religioso. Assim como muitas pessoas que hoje têm apenas uma ligação, um vínculo religioso, elas frequentam o lugar, mas não têm essa essência. E de repente ele chega para Jesus, um homem sábio, estudado, e Jesus olha para ele assim: Nicodemos, tu tem que nascer de novo. E a conversa é maravilhosa. Eu não posso ler o texto, porque senão eu perderia muito tempo, irmãos. Como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Eu sou um tramanzola, um termo que a gente usa aqui no sul. Não posso voltar mais para o reino da minha mãe. Não. Você está pensando em carne ainda. Eu estou falando de espírito. Você tem que nascer espiritualmente. A tua carne é apenas uma consequência desse espírito transformado. Então essas pulsões que tem em ti de forma religiosa, de manipular, de fazer coisas que desagradam o Pai, vão cair por terra a partir do momento que tu nascer no Espírito. A tua carne vai ser portadora de um espírito convertido, de uma alma transformada. É o que Deus está falando contigo aqui essa noite, meu irmão e minha irmã. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Paulo falando aos Gálatas: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, quando a palavra de Deus fala carne, ela não está falando do corpo humano, da nossa anatomia, embora seja de carne. Carne aqui é uma expressão que define aquilo que é antagônico às coisas concernentes a Deus. Tudo que contraria a vontade de Deus, a obra de Deus, os pensamentos de Deus. Para diferenciar, ele chama de carne, que são inclinações espirituais que caem em contradição com a graça. Então o fariseu, o Nicodemos, chega ali para falar com Jesus. Ele tem a presunção de que, porque ele não pratica coisas imorais, ele não passa por nada disso, ele não é beberrão, não é adúltero, é um cara que só reza, mas ele tem a presunção de, através do seu próprio esforço, da força do seu braço, ele dá os seus dízimos certinho na igreja, ele faz tudo como manda o figurino da lei, e ele se acha melhor do que os outros. Esse está na carne. Então entenda que quando a Bíblia fala em carne, não quer dizer algo orgânico. Carne quer dizer atitude espiritual. E para que nós nos tornemos, para que nós nos convertamos ao Evangelho do Senhor, é necessário que esse corpo que abriga esta alma, muitas vezes enferma, para que nós tenhamos conexão com o Espírito Santo de Deus, através do nosso espírito, a alma vai sendo moldada, ela vai sendo transformada, e você vai ficando manso, você vai ficando uma pessoa diferenciada daquela velha natureza. Por isso que o nascer de novo, que Jesus fala aqui, não é simplesmente um mergulhar numa água. Há irmãos que já são batizados aqui, e vêm até de outros ministérios, que desceram a água, batismais, mas não sofreram um processo de transformação, de metanoia, mudança de mente. Sem isso não é possível
essa regeneração na alma. Ele continua na carne. Ele tornou-se apenas um religioso. Então Deus quer chamar a atenção aqui essa noite, porque você que se acha muitas vezes injustiçado por Deus, né? Eu congrego em tal lugar, estou há anos naquela igreja, pertenço a todos os cultos, frequento todos os cultos, todas as campanhas, faço de tudo. Já me batizei, dou meu dízimo. Por que as coisas não acontecem? É porque ainda não houve uma transformação na tua vida, meu irmão e minha irmã. E Deus quer chamar a atenção aqui essa noite. Por que pessoas estão andando em círculo, não conseguem ver mudança na sua vida, não conseguem desfrutar das bênçãos que Deus tem? Porque a alma está doente. Eu falava há pouco tempo, pessoas bonitas, mas enfermas na alma, depressivas, pessoas deprimidas, porque estão cuidando apenas do corpo. Reuniões como essa deveriam acontecer em muitos outros lares, porque essa é a oportunidade que se tem de essa verdade ser falada. O mundo, irmão, tudo que está aí fora nos rouba isso, nos tira essa atenção para essa verdade, para que nós não nos conectemos com essa verdade. Então você vai se alimentando de outras coisas, vai bebendo de outras fontes, e a sua mente cada vez mais cauterizada, e você cada vez mais distante de Deus, porque a tua carne tem pulsões que a própria alma emula para que você viva essa realidade virtual, quando na verdade você poderia ter uma vida em Cristo, mas não consegue desfrutar disso. E Gálatas 5,13 fala: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, exercitem o amor. A única forma de deixar de ser um crente carnal e passar a ser um crente espiritual é exercitando o amor. Eu comentava em algumas conversas que eu tenho com o pastor André, com o irmão Israel de São Paulo, que eu volta e meia eu estou orando e Deus bota os irmãos, alguns deles estão aqui presentes hoje, vem o nome, liga para ele, conversa, pergunta como é que está, como é que não está, né? E a gente percebe uma inquietação na alma da gente de um amor que eu não sentia. Eu estou confessando para os irmãos aqui, estou cheio de problemas, vou me preocupar com os outros, cada um com seus problemas. Não é assim que o mundo é? Mas quando você é chamado por Deus e é escolhido para orientar, instruir, ou vulgarmente chama-se apacentar um povo, esse amor ele começa a predominar na tua alma. Tu não consegue não se envolver com a pessoa, tu não consegue ficar em paz sabendo que aquela pessoa está sofrendo. Você sofre com ela, você chora com ela, e é isso que Deus quer ensinar aqui essa noite, irmãos. Você tem que passar por esse processo. Agora, se você não exercitar esse amor, não vai ter transformação. Porque olha o que o apóstolo João fala aqui na primeira carta, 1 João 2,16: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. É por isso que a gente tem que praticar Mateus 6,33. Mateus 6,33 foi a primeira palavra que Deus falou comigo através da Escritura. Eu estava com contas atrasadas, recém-convertido em São Paulo, fazia show na noite, não tinha como pagar as contas porque Deus tinha tirado o desejo de cantar MPB. Eu só queria adorar a Deus, foi algo muito forte. Não foi um pastor que chegou e disse assim: não, agora tu é crente, tu não pode mais cantar. Não houve isso, irmãos. Eu nem estava congregando em igreja nenhuma quando eu tive um encontro com Deus. Eu era aquele católico distante, aquele batuqueiro que não fazia mais as obrigações, aquele kardecista que não frequentava a mesa. Eu era qualquer coisa e não era nada. Era bem assim que Deus me pegou. Eu só cantava na noite. E Deus tirou todo aquele ranço naquela noite. Agora eu vou te ensinar o que é viver na minha dependência, o que é viver por fé. E ali começou um trabalhar de Deus. Mas eu ainda tinha contas a pagar. E eu me lembro que o último show que eu fiz, eu peguei as contas assim, botei numa mesa, comecei a impor as mãos, orando por aquilo e pedindo que Deus abrisse porta. E Deus falou comigo assim: ó, fale a minha palavra. Eu peguei, abri a Bíblia e caí em Mateus capítulo 6. E ali Deus falou no versículo 33: me busca em primeiro lugar. E essas coisas, essas contas que tu quer, isso eu acrescento. Basta cada dia o seu próprio mal. Vive o dia de hoje, não te preocupa com amanhã. O amanhã vai se encarregar dos seus próprios problemas. Eu sei o que vocês estão passando muito antes de abrir a boca. Muito antes de vocês pedir, eu já sei que vocês estão precisando. Pô, eu sustento as aves, cara, que não colhem nem semeio, não fazem nada. Os lírios do campo, que hoje estão bonitinhos, mas já estão tudo secos. Quanto mais vocês, que são meus queridos, amados filhos. Quando eu li essa palavra, irmãos, eu comecei a chorar convulsivamente, a ponto de não conseguir respirar. E naquele momento, naquele átimo de tempo, o telefone tocou e era um show para mim.
cujo cachê eu nunca mais recebi igual. E deu para pagar todas as contas certinho. Ou seja, Deus queria que o meu espírito descansasse naquela paz que excede a compreensão, para que a minha alma se voltasse para as coisas de Deus, e o meu corpo tirasse aquela angústia, aquele espírito de morte não tinha mais força de fazer com que eu me jogasse daquela janela, porque eu estava pacificado. Então eu estava entendendo o que Deus estava fazendo ali. João 6,63. O Espírito Santo, ele dá a vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Entenda, quando se fala carne, não estamos falando do nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Mas a carnalidade que muitas vezes está presente em nosso corpo é o que nos leva para o inferno. É o que nos distancia das coisas de Deus. E Deus quer dizer claramente aqui que a palavra dele é vida e é espírito. Então você está lendo hoje uma Bíblia em casa e não está entendendo nada. Muitos irmãos me ligam, irmão, o que quer dizer aqui? Eu me alegro quando escuto isso, porque aconteceu comigo. Eu li e não entendia, porque era apenas um texto, era apenas uma literatura religiosa. Até o momento em que Deus começou a gritar, aquelas letras parece que saltavam em mim. E quando eu li Mateus 6,63, não era mais um texto, mas era o próprio Deus falando comigo. Irmãos, eu chorava muito. E vai acontecer sobre a tua vida quando você abrir esse teu coração. Você vai começar a discernir coisas espirituais que a teologia não tem como te ensinar. Escola dominical nem faculdade alguma vai te dar essa capacitação. Pelo contrário, vai te tornar apenas uma pessoa chata que discute teologia na internet. Desse tu te afasta. Porque Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito em verdade e que vivam essa experiência sobrenatural com Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. E agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Entendamos que eu estava falando no começo dessa ministração, que esse corpo não vai subir para o céu. Eu pude ter a experiência de fazer todo o funeral do meu pai, acompanhar a cremação e pegar aquelas cinzas do corpo dele. Foi uma experiência muito forte para mim como filho e como servo do Senhor. Porque eu podia entender que aquele corpo dele, com aquela enfermidade que o levou, a gente orou por cura aqui essa noite, né, irmão? Mas há enfermidades que aqui Deus está curando agora enquanto eu estou ministrando essa palavra, que são enfermidades da alma. As enfermidades da alma muitas vezes tu não consegue curar com um psicólogo. É o Deus Todo-Poderoso que tem que entrar. Lá onde a medicina não consegue entrar, entre juntas e medulas, ele prescruta essa noite a tua vida e vai te curando. Então eu pude entender que aquele corpo para nada serviu, para nada prestou, porque o meu pai não era aquele corpo, ele estava naquele corpo. Eu não sou esse corpo, eu estou nesse corpo. Eu sou a essência divina que fala encarnada nesse corpo. Então é na encarnação que o mistério, a revelação do que eu quero dizer que essa noite vai abrir a tua compreensão essa noite. A condição sine qua non para que você entenda esse mistério e para que você se torne uma pessoa espiritual, primeiro é praticar as boas obras, é exercitar a piedade, te preocupar, não olhar só para o teu umbigo, mano, saber que tem pessoas pior que tu. Então tu vai começar a ter mais compaixão daqueles que têm menos do que tu, e você vai ser mais grato pelo pouco que você tem. Esse é o primeiro passo. E quando você se conectar com esse Deus, e você perceber que na tua oração tu não está falando com os teus botões, tu está falando com Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou, mas tu vai entender que é uma conversa diferenciada, porque tu fala em espírito, ainda que através dos teus lábios, tu fala, Senhor, eu estou aqui, mas ele vai ouvir o teu coração, não a tua boca. Porque a religião está cheia de gente louvando com a boca, mas o coração está distante. E Deus está farto disso, porque Ele quer a essência, Ele está conectado conosco em espírito. Ainda que Ele tenha encarnado através do seu Filho Jesus Cristo, é até aí que a gente consegue conhecer esse Deus. Mais do que isso não dá, não tenta entender Deus, só creia. O máximo que a gente pode entender desse Deus maravilhoso é que Ele se fez carne, o Verbo se fez carne e ressuscitou. Se na tua alma há essa convicção, se a tua esperança está alicerçada nisso, você pode ter certeza que neste dia que se chama hoje, enquanto eu ministro essa palavra, você deixa de ser uma pessoa natural e passa a ser uma pessoa espiritual. O profeta Isaías, no capítulo 53, 10, muitos anos antes de Cristo vir, 500, 700 anos antes dele vir, dizia claramente: todavia o Senhor aguardou Moelo. Não tinha nem acontecido ainda, mas no mundo espiritual já era.
Isaías estava enxergando já isso. Todavia, ao Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradou morrê-lo, fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, toda a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. É o João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresça não pereça e tenha vida eterna. Deus se agradou, viu o próprio filho sofrer, porque sabia que através daquele sacrifício eterno, cada um de nós viveria coisas que jamais a humanidade imaginaria viver, porque já estávamos condenados, irmãos. Não conseguiríamos entender essa relação de corpo, alma e espírito jamais. Não conseguiríamos nos relacionar com esse Deus Todo-Poderoso, porque a gente estava fechado, estávamos cegos, completamente cegos. Romanos 7, 5, 6. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Vai vendo o que o pecado produz. Eu tentei tirar minha vida, irmãos. Eu estava podre de pecado. Podre. Aquela lista ali de Gálatas é muito pequenininha perto do que eu fazia. Muito pequena. Então aqui, o próprio Paulo, falando aos Romanos nesse capítulo, ele fala, quando estávamos presos a essas paixões de pecados, estávamos submissos àquela lei de Moisés, aquela lei operava em nós, nos nossos membros, para darem fruto da morte. Mas agora, em Cristo, temos sido libertados dessa lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, presos, para que sirvamos em novidade de espírito e não de velhice da letra. Entenda que a letra, ela mata, o espírito vivifica. O que quer dizer isso? A lei só tem poder quando eu a infrinjo. Quando eu não a infrinjo, a lei não tem poder nenhum. Você passou no sinal vermelho, você vai ser multado. Não importa se você tem passado a 10 por hora. A velocidade ali é 80, não pode passar o sinal vermelho. Mas você passou no sinal verde, a velocidade é 80, você está passando a 60, você não precisa nem lembrar que tem lei que vai te multar. Você não vai ser alcançado por ela, você nem lembra que tem lei. Porque você está andando dentro daquela regra imposta por aquele sistema. Assim funciona o mundo espiritual. Eu quero avançar, eu teria muitas coisas para dizer, eu rascunhei alguma coisa para você entender que o problema do ser humano não está nesse corpo, não está na matéria, não é orgânico. O problema da humanidade está no espírito. O problema da humanidade está em você não ter conversões. Claro que grupos religiosos acham que estar na carne que aparece com batom, ou com uma pintura, com um brinco, ou o irmão que fala palavrão, ou aquele que vai para o ponto e dorme. Isso aí são visões religiosas. Para Jesus, irmão, estar na carne era aquele fariseu que não cometia adultério, que não fazia nada errado, não roubava, não matava, mas ele se jactava em agradar a Deus. Com a força do seu próprio braço, ele achava que ele se santificava, ele se bancava na presença de Deus. É como aquela parábola que fala, ó Deus, graças te dou porque eu não sou como esses que estão aí, ó, tudo pecador, publicano, adúltero, miserável. Eu dou meu dízimo 2, 3 vezes por semana. Esse é o cara carnal. A carnalidade nem sempre está presa ao adultério, está presa à fornicação. Há pessoas que estão com mente podre, pastores inclusive, que a gente percebe que não passaram por esse processo. Não houve transformação suficiente para que eles se arrependam da sua carnalidade, apesar de frequentarem os púlpitos, porque no seu coração não entrou essa mudança ainda, essa metanoia. Porque a ideia de que carne era corpo, os próprios judeus já tinham isso é muito descrito lá em Marcos capítulo 7, não dá tempo de falar agora aqui, porque o tempo já deu. Depois tu leia para casa Marcos 7, tu vai ver. Quando Jesus chegava lá, os fariseus queriam lavar as mãos. Claro que é saudável, em época de coronavírus, melhor ainda, tem que lavar a mão. Mas o que Jesus queria dizer é que aquele ritual era para eles, para o judeu, era uma purificação espiritual. Quando na verdade Deus falava assim, não adianta vocês lavar a mão e o coração está podre. Eles cuidavam do corpo de uma forma espiritual, achando que aquele lavar purificava eles, quando na verdade o pecado estava na alma. Então há pessoas que estão pecando, irmão, aquelas pulsões estão dando vazão na carne, aquelas emulações que nem sempre é de forma orgânica, mas é na alma dele. A alma dele está corrompida, a alma dele está doente, e ele não está conseguindo viver a plenitude do que Deus realmente quer que ele viva como autoridade. As pessoas não estão entendendo que hoje Deus está separando pastores para pastorear o grande rebanho que é a igreja do Senhor, em pequenos grupos. Mas se eu não tiver consciência que a minha alma tem que estar tratada, que o meu espírito tem que estar conectado com Deus, e que evidentemente eu tenho que buscar ter saúde com o meu corpo, pois a obra do Senhor fica inviável. Quem vai cuidar desse povo? Quem vai cuidar desse povo, desses perdidos da casa de Israel? Quem que vai pastoreá-los? Então,
consciência nessa noite para que você se santifique mais, você que é autoridade espiritual. Há pessoas doentes, há pessoas enfermas que precisam de socorro, que não têm a compreensão desse evangelho, porque você está negligenciando. Você está na carne, apesar de não cometer nenhuma dessas coisas aqui aos olhos naturais. Haveria muito mais a falar, eu precisaria de 2 horas para falar as coisas que Deus colocou acerca de corpo, alma e espírito. Mas entenda, carnalidade não tem absolutamente nada a ver com a matéria, nada a ver com o corpo. Ela é apenas um conceito espiritual para diferenciar as coisas de Deus. Todo aquele que anda contra a graça de Deus, todo aquele que nega a graça de Deus, todo aquele que realmente negligencia as coisas de Deus, ele está em pecado e, portanto, ele está fora da graça, ele caiu da graça. Então, ambas são decisões tomadas na consciência, não na matéria, não no meu corpo. Não é meu corpo que resolve fazer algo errado. Tudo acontece na minha mente. É do coração que procede as saídas da vida. É aqui que eu resolvo matar. Eu vou matar aquele cara, eu vou estuprar aquela pessoa, eu vou fazer mal para aquele outro. Tudo é aqui dentro. Da mesma forma, eu vou fazer o que eu posso para salvar aquela família. Tudo procede da consciência. Então, nessa noite, a tua consciência se dilate nessa direção da luz, para que na luz você consiga buscar paz, na luz você consiga buscar aconchego, porque você vai entender que se você exercitar o teu corpo na oração, na leitura da palavra, a tua alma vai ser treinada a amar, o teu espírito vai ser cada vez mais polido, mais conectado com o teu Criador, para que você possa ser instrumento de bênção, você possa ser igreja, e você possa ensinar as ovelhinhas que Deus está mandando para tu pastorear. Deus está mandando falar com pastores aqui essa noite, que se estribam no seu conhecimento teológico, mas não tem a prática desta verdade espiritual. É para você que Ele está falando aqui essa noite, para que você entenda que Deus não dormita. O guarda de Israel não está com o braço encolhido nem com o ouvido fechado, vindo o clamor do povo. E Deus está preparando povos, igrejas, sociedade como um todo, nações, para se converterem ao Evangelho do Senhor Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias e consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós.